governo federal criou o programa de parcerias de investimento, ou seja, atrair capital privado para o setor público. E uma das formas é a privatização de empresas estatais. O tema foi debatido na Comissão de Infraestrutura do Senado. Elas acumularam para a Eletrobras prejuízos de 25 bilhões de reais. Mas o que está em jogo aqui é a soberania do país, é a estratégia de desenvolvimento do país, não é outra coisa. A privatização da Eletrobras, uma gigante do setor elétrico na América Latina, está em debate no Congresso Nacional e em discussão está começando. O modelo baseado em recursos do Tesouro, na participação das estatais como instrumentos da ação do governo, e na transferência de custos de forma compulsória aos consumidores, ele produziu grandes resultados, mas ele estava esgotado e nós precisávamos propor algo diferente. O Ministério apresentou um conjunto de propostas desenvolvidas em amplo diálogo, foram dezenas de consultas e audiências públicas no Ministério, apenas dando um contexto de que a questão da Eletrobras é parte de um cenário bastante maior. Um novo Código Mineral, a criação de uma agência de mineração já aprovada pelo Congresso, em implementação, mudanças de regras na contribuição dos recursos minerais. Apresentamos uma proposta aprovada pelo Congresso, também debatida, do RenovaBio, que dá uma condição de sustentabilidade aos biocombustíveis com um viés competitivo, transparente e fortalecendo o mercado de certificados no ambiente de bolsa. Avançamos num novo modelo para o mercado de gás natural, em discussão na Câmara, em breve estará aqui no Senado, fundamental para o desenvolvimento do gás natural no país, por exemplo, no estado da Bahia, que tem grandes oportunidades de atrair novos produtores, dinamizando a economia local e a indústria. E nesse mesmo cenário, o movimento de apresentar uma proposta para um novo modelo que modernize institucionalmente o setor elétrico, e a privatização da Eletrobras também, em respeito ao Congresso, mereceu duas medidas provisórias, a 735, que já virou lei, a 814, que está sendo apreciada, e a apresentação de um projeto de lei que detalha um modelo agora para aperfeiçoamento do Congresso, já em discussão na Câmara dos Deputados. A questão da Eletrobras e das distribuidoras da Eletrobras, portanto, não é um movimento isolado, é um movimento que faz parte desse conjunto de ações. O programa foi lançado, como foi dito, logo na entrada deste governo, em maio de 2016. Vínhamos numa situação extremamente difícil, 8 trimestres seguidos de retração de PIB, com uma queda per capita aí da casa de 9,6%. Uma redução na demanda doméstica da ordem de 12%. Então, uma crise muito severa, muito grave, que demandava ações imediatas, na busca de tentar resolver um dos grandes desafios econômicos, que é o aumento da produtividade. Um dos caminhos mais rápidos para prover esse aumento de produtividade é, sem dúvida, o investimento em infraestrutura, o que não seria possível com recursos fiscais face à situação em que nós nos encontrávamos. Por isso, foi o primeiro ato do governo, os primeiros dois atos, a medida provisória 726, 727, a 727 criou o programa de parceria de investimentos. Mas foram qualificados 145 projetos em 3 reuniões e até dezembro do ano passado, nós fizemos 70 leilões. Então, 70 leilões em um ano e pouco de programa é bastante coisa, é um resultado muito expressivo. E restam, para este ano, 75 leilões aí que nós estamos trabalhando bastante para equacionar. Então, é uma entrega de 48% da carteira em 20 meses, com 142 bilhões de reais em investimentos previstos já contratados em todas as áreas da infraestrutura. Então, fizemos leilões de aeroportos, leilões de terminais portuários, a retomada dos leilões de óleo e gás, e isso se deve também a algumas ações que foram tomadas pelo governo, pelo Ministério de Minas e Energia, como a flexibilização da política de conteúdo local, a não exigência da participação compulsória da Petrobras no pré-sal, a renovação do repreto, algumas medidas que passaram aqui pelo Parlamento, que passaram pelo Congresso. Nós tivemos os leilões de energia, leilões
leilões de geração, né, de concessões de geração, leilões de usinas de transmissão, leilão de companhia de distribuição. Nós tivemos leilões com 7 players em média por lote. Então, a alta competitividade acabou se transformando em altos descontos em receita anual permitida e que, no final das contas, ao longo do período de concessão, representa uma economia muito grande para o consumidor final. Então, mostra um acerto dessa escolha regulatória que foi feita. Esses leilões, essas licitações que foram feitas ano passado, ajudaram o Caixa do Tesouro, foram arrecadados 28 bi em outorga, mas, sobretudo, o investimento que foi contratado. Uma linha de transmissão só vai gerar receita anual permitida para o concessionário a partir do momento que ela foi entregue. E os concessionários têm de 36 a 60 meses para entregar o investimento. Então, são investimentos concretos, isso vai ajudar a impulsionar um crescimento econômico sustentável a partir desses anos. O primeiro ato do governo, o segundo ato do governo, o primeiro dia de governo, foi a criação do programa de parceria de investimentos, que aglutinou todas as frentes dos diversos ministérios num programa integrado que ganhou força. A gente tem os leilões de óleo e gás, que na realidade foram estabelecidos. O primeiro leilão aconteceu em 1999, ou seja, quase 20 anos atrás, quando foi feita a abertura do setor petróleo, quando criaram a ANEEL, a ANP, naquele final dos anos 90. Então, a gente teve um período sem realizar leilões. Os leilões retornaram o ano passado com grande sucesso, leilões de concessão, leilões no pré-sal. A gente tem previsto já para esse ano, e que está lá aprovado pelo Conselho do TPI, a 15ª rodada de concessões e a 4ª rodada do pré-sal no dia 7 de junho, também lá no Rio de Janeiro. Essa retomada com esses leilões que tem atraído investidores do mundo inteiro, estão dinamizando a economia, acho que tornando mais sustentável e ajudando a nossa maior empresa, a Petrobras, também se tornar mais saudável. 55 dos 75 projetos que estão na pauta do PPI para esse ano são de responsabilidade do Ministério dos Transportes. Isso denota com clareza a importância que a participação da iniciativa privada possui na provisão dos serviços de transportes, provisão de infraestruturas, provisão de serviços, etc. Não só pesquisas nossas, internas do Ministério dos Transportes, as nossas avaliações, como também pesquisa da CNT, que indica que as rodovias que são operadas pela iniciativa privada, por vias de concessões, são aquelas mais bem avaliadas dentro da nossa malha rodoviária. E no setor aeroportuário, a gente já teve desde das primeiras licitações no governo anterior, um grande sucesso. A gente pode ver realmente os aeroportos que foram concedidos fazendo uma prestação de serviço para o usuário, que no final das contas é o nosso grande objetivo, é melhorar o serviço ao usuário, e isso é muito perceptível nos aeroportos que já foram concedidos à iniciativa privada. 75 projetos e investimentos previstos de 133 bilhões de reais. Os planos do governo no programa de parcerias e as razões para a privatização da Eletrobras. Temos aqui pela frente esse grande desafio, 75 projetos na carteira, 8 concessões de rodovia, 4 licitações e 4 estudos. Estamos estudando com o Banco Mundial novas concessões, estamos tentando desenvolver um novo modelo de concessões e aí o Banco Mundial está estudando a concessão para a nova licitação da Nova Dutra, da Rio Teresópolis, da Rio Petrópolis, da BR-153 Goiás-Tocantins. Nós temos as licitações do setor ferroviário, encaminhamos o estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental da Ferrovia Norte-Sul, então isso marca uma retomada do investimento em ferrovias. Nós temos um programa de renovações de concessões ferroviárias que vai gerar uma quantidade muito grande de investimento. Nós estimamos 25 bi de investimento em ferrovias, eliminando uma série de gargalos e aumentando a oferta de transporte ferroviário, e esse aumento de oferta vai repercutir necessariamente em redução de fretes. Na parte de energia, nós temos as distribuidoras da Eletrobras e a própria Eletrobras, que é o grande projeto. Os leilões de óleo e gás, 2 já com data marcada, o leilão da 15ª rodada de exploração e produção e a 4ª rodada do pré-sal. Lembrando que os 4 que nós fizemos ano passado foram extremamente exitosos.
leilões da área de mineração, que é uma inovação do Ministério de Minas e Energia, né? A concessão de ativos minerários, é a primeira vez que se faz isso. Outra inovação no âmbito do Ministério dos Transportes é o leilão dos aeroportos em blocos. Então, nós temos um bloco Nordeste importante, né, para explorar o potencial turístico daqueles aeroportos e também um bloco Mato Grosso para privilegiar a pujança do agronegócio. 22 leilões de terminais portuários, uma parceria público-privada para a gestão do sistema de telecomunicações que dá suporte ao controle de tráfego aéreo, essa já no Tribunal de Contas, praticamente pronta para deliberação, assim como a concessão do direito de exploração da loteria instantânea da Caixa e a gestão aí, o estudo da Casa da Moeda. O BNDES está sendo contratado para gerir esses estudos, para verificar qual é a melhor alternativa para a Casa da Moeda, se vai ser a alienação das suas ações, se vai ser a liquidação ou se vai ser mesmo a reestruturação da Casa da Moeda, além de desestatizações de Ceasa e Cemig. Então, importantes projetos na área de logística, eu diria que este ano de 2018 é o ano da logística, é um ano que vai ser forte em ferrovias e um ano forte em rodovias, e esse esforço se soma ao esforço do Ministério de Minas e Energia em linha de transmissão, em óleo e gás, né, e com as empresas, com a desestatização das companhias de distribuição e da própria Eletrobras. A Eletrobras era uma empresa numa situação extremamente difícil. O BNDES tem como critério não emprestar dinheiro a empresas com relação dívida-EBITDA muito acima de 3 vezes. A Eletrobras era 9,8. Ela não vinha participando dos últimos leilões de transmissão e de geração, vinha reduzindo a participação dela, se tornando irrelevante. Em 10 anos, deixou de pagar 122 bilhões de reais de dividendos, e impostos à União, e no último ano tinha precisado de 3 bilhões de aporte de capital novo da União na empresa para ela continuar girando as suas operações. E um conjunto de problemas, que não vem o caso detalhar, mas que eram de conhecimento da sociedade, por exemplo, usinas prontas e que eram pagas, mas cuja energia não circulava porque a transmissão não chegava até as usinas, ou linhas prontas que não conseguiam conectar a energia porque as usinas não produziam, e tudo isso virando encargos para a sociedade e para os consumidores. E um conjunto de distribuidoras, 6 distribuidoras, mais uma estadual, 7 distribuidoras, numa situação extremamente difícil. A Eletrobras perdeu 25 bilhões de reais com essas empresas, senador, 25 bilhões de reais de prejuízo com essas distribuidoras que estavam numa situação ingerenciável. Uma delas, muito particularmente, esse é um segmento extremamente regulado, o regulador estabelece qual o custo operacional, qual a perda operacional e qual a rentabilidade. Quer dizer, uma dessas empresas, em um ano de excesso de custos operacionais e de perdas, em um ano comprometia 43 anos da rentabilidade regulatória da empresa. Quer dizer, uma empresa que as suas ineficiências em 2 itens em um ano consumiriam 43 anos da rentabilidade, sendo que a concessão é uma concessão de 30 anos. Então, essa é a situação. E mais ainda, no governo passado, em 2016, essas distribuidoras entraram em um limbo regulatório. As concessões não foram renovadas, várias concessões foram renovadas, como a da Cemig, que temos aqui o Dr. Nelson, conselheiro da empresa. Essas distribuidoras não foram renovadas, então entraram num limbo. Se o nosso movimento de fazer a privatização da antiga concessionária junto com a concessão não fosse feito, haveria uma separação e a empresa com os funcionários e os compromissos se tornaria uma massa falida inadministrável. Então, o movimento é o melhor possível para as empresas. Os prós e contras da privatização da Eletrobras. Neste bloco, os especialistas e suas visões opostas. O modelo inovador para a privatização da Eletrobras é um modelo em que não prevê a venda de participação pela União, é uma capitalização para fortalecimento da empresa, que está baseado em promover um ganho para a Eletrobras, vai melhorar a sua governança, ela será uma empresa competitiva no mercado,
Ganha o mercado porque nós estamos devolvendo o risco da operação de mercado que era transferida automaticamente para os consumidores. Nós estamos devolvendo isso a ser gerenciado pelos agentes de mercado. Ganham os consumidores, parte dos recursos apurados vão abater custos de encargos da CDE, haverá um movimento nas tarifas de transmissão que também se refletirá em redução de tarifas para os consumidores finais, melhoram os padrões regulatórios, aquelas 6 empresas que estarão sendo privatizadas, quando elas melhorarem de qualidade, melhora o benchmark regulatório e todas as empresas do Brasil serão forçadas a ser um pouco mais eficientes em função disso. Os programas sociais todos serão preservados, luz para todos, expansão das redes rurais, atendimento aos consumidores dos sistemas isolados, todos esses programas são feitos com dinheiro gerenciado pela União, pelo sistema, e não diretamente com dinheiro das empresas, estão preservados e assegurados. Ganham os moradores ribeirinhos do São Francisco, que o projeto prevê verbas importantes para a recuperação do rio, e ganha a União, com o pagamento de uma outorga que será feita pela nova Eletrobras à União, e ganha a União com passar agora a ter as suas ações valorizadas numa empresa que terá maior valor no mercado, recebendo de novo impostos e dividendos da Eletrobras para promover os seus investimentos. A minha posição, quer dizer, eu tenho algumas posições assim, divergentes com relação à questão, principalmente no modelo que está sendo proposto, num processo de venda da Eletrobras. Como é que é no Canadá? O Canadá fez isso, por exemplo, a província de Quebec, que é totalmente hídrico, o que é que ele fez? Pegou uma empresa estatal, que é a Hydro-Quebec, pegou essa empresa a partir de exigências até do mercado americano, porque eles vendem energia para o mercado da PJM, você tem que desverticalizar a empresa. Até então, criou a Hydro-Quebec Geração, Hydro-Quebec Transmissão, Hydro-Quebec Distribuição, todas elas estatais, e passou a ter o controle disso. E disse, botou na sua lei, o Hydro-Quebec, você vai entregar aqui para a província 176 terawatt-horas a preço de custo, tarifa pelo custo. O que você produzir a mais, você pode vender para o mercado americano, pode vender para quem você quiser, e aí você vai ganhar dinheiro com aquilo lá. Mas para a província nossa aqui é preço de custo. O que fez a Noruega? A Noruega, o seu parlamento lá, colocou lá, desde 1909, colocou na sua Constituição, porque eles descobriram muito cedo que uma usina hídrica, depois de amortizada, o custo de geração é baixíssimo. Então, a sociedade teria que ganhar com isso. Então, o que ela colocou? Colocou o seguinte, depois que você tem a concessão, construiu, amortizou seu investimento, isso aí retorna para a União, vai ser operado por uma empresa estatal norueguesa e vai entregar energia para mim a preço de custo. Eu vou fazer política industrial, vou fazer política para o cidadão, reduzir a conta de energia, é essa a proposta. O outro país que eu gostaria de citar é a questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o berço de todos esses modelos regulatórios liberais, onde tem toda essa competição. E como é que os Estados Unidos tratam as suas usinas hídricas? Esse gráfico é do Departamento de Energia americano, onde mostra que 73% da capacidade hídrica americana, das grandes usinas, e aí estão todas as grandes usinas americanas, todas, sem exceção, pertencem ao Estado americano. E eles fazem política com essa energia. Isso é tarifa pelo custo, sendo que em torno de 20 mil megawatts está ali, que tem aquele USACI lá, é o Corpo de Engenheiros do Exército Americano que opera 20 mil megawatts de usinas americanas. Isso é colocado. Ou seja, ninguém brinca com isso. Então, a minha visão, que eu acho que é mais crítica, ou seja, acho que além das razões que eu acho que todos esses países, como eu coloquei aqui, tem muita geração hídrica, usam para defender e manter estatais essas empresas a sua geração hídrica, eu defendo que a Eletrobras, enquanto agente pública de controle do Estado brasileiro, ela tem um papel fundamental, inclusive com a evolução dos modelos regulatórios. O nosso próprio modelo hoje de expansão, ele é baseado numa competição. E aí, precisa da Eletrobras para ter essa competição? Mas eu acho que tem dados que acho que na minha vida profissional eu consegui ver. Até 2002, a Eletrobras não participava dos leilões, elas estavam no PND. Então, ela não tinha participação. A partir de 2003, foi retirado do PND, passou a participar dos leilões. É só ver os deságios que houveram nos leilões sem a Eletrobras e deságios que houveram nos leilões com a Eletrobras. E é escandaloso os resultados aí que a gente pode ver. Então, participação em leilão.
A redução da participação estatal na Eletrobras tem que passar pelo Congresso. A legislação precisa ser alterada. A matéria é polêmica e o debate já começou. Participação de Sérgio da Silva Rodrigues, do Rio de Janeiro. A Eletrobras é uma empresa estratégica para o Estado brasileiro, não deve ser privatizada para grupos de interesse meramente financeiro. A Eletrobras é um patrimônio da nação e com ela deve permanecer. A pergunta de Rafael Silva Dantas, do Acre. Privatiza tudo já. Quanto menor for o Estado, maior é o cidadão. Nós tivemos duas perguntas de ângulos extremos aqui, do Sérgio e do Rafael. Um disse a Eletrobras é um patrimônio do povo, não deve ser privatizada de jeito nenhum, e o Rafael disse privatiza tudo já. Eu acho que isso é parte do jogo democrático, é legítimo que as visões diferentes sejam colocadas, né? Nós respeitamos todas as posições nesse debate. O entendimento hoje do Ministério é no sentido daquilo que é possível e necessário. Quer dizer, o movimento que nós estamos fazendo, nós entendemos que é aquele que vai garantir uma Eletrobras forte, com visão de longo prazo, né? Investindo e competindo no setor elétrico. Digamos assim, um caminho do razoável e do possível. Ainda de Felipe Souza Chaves, do Rio, a Eletrobras, em 60 anos, construiu um patrimônio avaliado em 400 bilhões. O governo deseja privatizá-la em um ano para arrecadar apenas 12 bilhões, com o objetivo de reduzir o déficit fiscal. O assunto não merece discussão com a sociedade. A Eletrobras é uma empresa de capital aberto, valorizada na Bolsa. O patrimônio da Eletrobras hoje é público, é da ordem de 29 bilhões de reais. E os 12 não são à venda da Eletrobras. A Eletrobras não será vendida, o governo não pretende vender nenhuma ação, pelo contrário, elas se valorizarão. Esses 12 é um pagamento que a Eletrobras fará à União pelo direito da outorga de concessões, que serão alocadas à empresa. Recentemente, aconteceu a Assembleia Extraordinária da Eletrobras, que disponibilizou, permitiu, autorizou a privatização das 6 distribuidoras, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas, não é? Seriam essas 6. Porque parece que o valor para a privatização, o valor mínimo de leilão é R$50 mil. Essas empresas distribuidoras, senadora, ao longo do tempo elas foram acumulando prejuízos. Então, elas acumularam para a Eletrobras prejuízos de 25 bilhões de reais. São empresas que estão em extrema dificuldade, com patrimônio negativo. Então elas estarão sendo vendidas, cada uma por 50 mil, mas o comprador terá a obrigação de investir algo como 13 bilhões de reais no investimento das empresas. Não, mas a dívida, pelo que foi aprovado, toda essa dívida que o senhor se refere, ela fica para a Eletrobras. Sim, é verdade. Ela não é repassada para os compradores. Essa não é toda a dívida, senadora. Há ainda um resíduo de 13 bilhões. Não, mas ela será saneada. Ela será vendida saneada. Não será, senadora, desculpe. Os 50 mil é o capital a ser colocado, mas as distribuidoras continuarão, sim, com um conjunto de dívidas que somam da ordem de 13 bilhões. E o compromisso de investimento. Eu acho que até o momento da votação do projeto da Eletrobras é importante que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Essa da senadora Vanessa é uma questão muito importante, porque ela tem a percepção de que todas as empresas seriam saneadas e as dívidas transferidas para a Eletrobras, o que não é verdade. É preciso esclarecer isso. E conversando com empresários, inclusive, do meu estado, essa é a percepção que eles têm, que as empresas serão repassadas completamente saneadas. E que a única exigência seria um investimento não de bilhões, como Vossa Senhoria falou, mas de 500 milhões. Essa é o que está no edital, mas dá tempo da gente pegar o edital e debater essa questão. Senadora, e um outro ponto. Não achamos que essas propostas, a hora encaminhada, estão 100% adequadas. Então, a CPI seria uma forma tranquila de trabalharmos em conjunto e chegarmos a um veredito construtivo em prol de um modelo mais pensado, mais adequado para o Brasil na questão do setor elétrico. Vamos lembrar do que aconteceu com a CELG, que foi privatizada recentemente, onde o município de Catalão passou 3 dias sem energia elétrica depois da privatização. E a tarifa aumentou 17%. Mas o que está em jogo aqui é a soberania do país. É a estratégia de desenvolvimento do país. Não é outra coisa. Que eu saiba,
No ano de 2016 para 2017, ela deu lucro de 3 bilhões. Ora, 3 bilhões vezes 10, estou pegando só uma década, dá 30. Conta de padaria. Estão pegando esse patrimônio estratégico e oferecendo por 12. 12 bilhões. Eu não sei. Querem algo mais explícito de que estão pondo o Brasil à venda do pior jeito? Se esse modelo estratégico de geração, distribuição de energia fosse todo privatizado no Brasil, nós jamais teríamos o Luz para Todos. Jamais teríamos. Um programa de inclusão social. Acho que esse debate é fundamental. Fico feliz quando trazem para cá a situação do debate da privatização. A gente precisa ter esse debate no Brasil. Nós temos vários setores que só avançaram no Brasil porque houve a privatização, mas precisamos saber como fazer. A forma de fazer é importante. Em diversos setores que a iniciativa privada entrou de forma atabalhoada, certo? Sem ter uma reflexão melhor, houve problemas. Mas em setores que entrou pela necessidade do Estado, e hoje nós estamos vivendo uma necessidade muito grande, né, de investimentos pela falta de capacidade dos governos de fazer investimento, nós tivemos também resultados muito positivos. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.